De vez em quando aparecem alguns notebooks que esgotam rapidinho, e esse Helios 16 é um deles. Aqui tivemos um dos notebooks RTX 4070 mais baratos do Brasil, ficando na faixa dos R$ 10.000. Pois é, pessoal, isso para um notebook RTX 4070 é barato. E ele ainda veio equipado com o i7 13700HX, 32 GB de RAM DDR5, 1 TB de SSD e uma bela tela de 16 polegadas, formato 16x10 e 240 Hz. Aí você me pergunta qual que é a pegadinha? Pois é, pessoal, aqui a gente tem um probleminha que vai fazer com que esse notebook também concorra com máquinas RTX 4060. Então esse Helios vai depender muito do preço. E falando em preço, para achar esse Helios e outros notebooks gamer pelo menor preço, é só acessar o boletano.com, a nossa comunidade de promoções. No design, a gente tem aquele estilo clássico do Helios, que não é um notebook gamer tão agressivo assim, em questão de aparência, mas também não vai ser aquele notebook com cara de profissional, até porque aqui a gente tem LEDs RGB na parte de trás. E ele também permite que você troque os protetores das saídas de ar para uma cor diferente. Agora ele só vem com um kit a mais na caixa, então você só vai ter mais uma cor. Mas é bem fácil de trocar, ele tem um ímãzinho ali, aí é só você tirar e colocar a hora que você quiser. Mas sinceramente, pessoal, eu achei isso bem inútil, né? Porque você vai trocar um cinza escuro por prata, né? Que é a cor que vem, e não vai mudar praticamente nada na sua vida, né? Eu acho que hoje em dia os fabricantes ficam inventando coisa, né? Para dar uma diferenciada na aparência dos notebooks, né? Sai enfiando LED em tudo, RGB em tudo. E aí, de vez em quando, tem um fabricante que inventa um negocinho desse diferente, mas eu acho que só acaba adicionando custo, né? Para uma coisa que o cliente não vai ligar muito. Na construção, ele tem um acabamento em metal na parte do teclado e na parte da tampa, mas no restante ele é em plástico. Então é aquele notebook que vai ter um acabamento acima da média, mas não tão acima da média assim. E ele é aquele notebook que suja com bastante facilidade, aquele notebook que quem manuseia muito, né, leva muito para os lugares, vai ter que ficar limpando toda hora. Já na portabilidade, ele fica na média dos notebooks de 16 polegadas com 2,5 kg. Então, não vai ser aquele notebook que vai ser levinho e fininho para levar nos lugares. Ele vai ter o seu peso, inclusive é interessante observar que ele tem praticamente aí, um peso equivalente ao Helios New com a RTX 4050. A tela já é um ponto que eu não tenho do que reclamar. Aqui você tem 16 polegadas, formato 16x10, 100% da cobertura DCI-P3, 400 nits, 240 Hz, G-Sync e Advanced Optimus, ou seja, tudo que um gamer quer. E com certeza também será interessante para usuários profissionais. E seguindo esse pensamento de notebook profissional, o teclado e o touchpad nem parece que são de um notebook gamer, porque são confortáveis, são bons, né? Principalmente o touchpad, que tem um clique leve e baixo. Mas isso não quer dizer que ele perca a sua essência gamer, porque o teclado é RGB, padrão brasileiro, e tem iluminação individual das teclas, ou seja, você pode configurar aí para cada tecla ter a sua cor, e claro, você tem aqui todos os efeitos de RGB que você pode imaginar. Já os alto-falantes não seguem o mesmo caminho, eles vão ter o padrão Acer de qualidade, que no caso não é de qualidade, né? Não são realmente, pessoal, bons alto-falantes, né? Infelizmente, a Acer não investe muito nessa parte de som. Aí, se você quer um notebook com um bom par de alto-falantes, só a Asus que geralmente dá uma, digamos, uma atenção maior para esse ponto. Aqui vocês podem ver tanto a qualidade do microfone como da webcam. A webcam, por incrível que pareça, ao contrário de muitos gamers, é 1080p, ou seja, Full HD. Tem uma qualidade razoável até, certo? Mas, infelizmente, ele não tem nenhum desbloqueio, né, adicional de segurança, que a gente não tem nenhum desbloqueio por infravermelho, nem leitor biométrico. Aqui por dentro a gente tem 2 slots M2 e 2 slots de RAM. A gente tem aqui um SSD de fábrica de 1 TB PCI Express 4.0 de alta velocidade. E aqui mais um slot vazio, né, que cabe um SSD maior do padrão 2280, certo? Aqui na memória RAM a gente tem DDR5 32 GB, 4.800 MHz. Provavelmente, acho que ninguém vai precisar fazer upgrade aqui, né? Já tem 32 GB, já é bastante. E aqui na bateria, a gente tem uma bateria de alta capacidade, né, de 90 Wh. Mas não vai fazer milagres. Ele me deu 5 horas no uso leve em streaming de vídeo. Na conectividade, ele é bem completo. Aqui a gente tem 2 portas Thunderbolt 4, com suporte a carregamento e vídeo. E também temos leitor de cartão de memória, pena que é micro SD, mas pelo menos é de alta velocidade. Além de 3 portas USB tipo A. Então, para um notebook gamer, tá muito bom. Agora vamos para a parte mais complicada desse Helios. Na verdade, todo Helios é complicado de analisar o desempenho, né?
Mas é aquela coisa, pessoal, não é ruim, mas você tem que prestar atenção no que ele faz e no que ele não faz. No processador, ele é bem tranquilo, ele tem o desempenho esperado para o i7 13700HX, então ele vai ficar aí no topo, né, do nosso benchmark, entre as primeiras posições, mas para que você use o desempenho total, você vai ter que usar o modo turbo, que aí o PL1 dele será mais alto. Mas em contrapartida, ele vai virar aquele aviãozinho clássico, né, que a Acer costuma virar quando ativamos o modo turbo. Em renderização de vídeo, onde o chip gráfico é o mais importante, já vimos que a RTX 4070 não faz muito diferente da RTX 4060. E chama a atenção também que ela também não passa da RTX 3060, né? Digamos, pessoal, que esse é o tendão de Aquiles das RTX 4000. Elas não são tão boas para uso profissional como as RTX 3000 eram. Agora vamos para os jogos, que é onde aí os usuários mais exigentes podem desistir ou não desse Helios, né? E é por isso que o grande salvador dele talvez seja o preço. Apesar desse ser meu primeiro notebook RTX 4070, o que vocês precisam saber é que a RTX 4070, em média, tem um desempenho 20% maior do que a RTX 4060. Agora, isso em um cenário ideal. E o que é um cenário ideal? É um notebook com a fonte certa, um bom sistema de rastreamento, um bom processador, um bom par de memórias e um chip gráfico que tenha o power mais alto dentro do possível. E é aí que entra o ponto fraco desse Helios 16. Ele não vai ter o maior power possível, principalmente no seu modo padrão de desempenho, que é o que a maioria dos usuários costuma usar. Que é algo natural, né? Os usuários costumam priorizar conforto e silêncio. Geralmente, os modos de desempenho mais fortes dos notebooks gamer não vão fornecer conforto e silêncio. No modo de desempenho padrão desse Helios, ele vai ficar na casa aí dos 80, 90 watts de power na RTX 4070 e 35 watts no processador. Claro que isso vai variar de jogo para jogo, mas a média é essa quando a gente está falando de jogos mais pesados. Já nos outros modos de performance, a gente tem o modo desempenho e o modo turbo. Nesses modos, ele vai para casa dos 100 watts na RTX 4070 e 70 watts no processador. São nesses modos de desempenho que você vai chegar mais perto do desempenho real aí que a RTX 4070 tem a oferecer. O problema é que esses modos também vêm com um barulhinho, né? Na verdade, um barulhão, que é uma característica, né, dos Helios, né? Ter bastante barulho nos modos de desempenho mais fortes. Aqui no canal, quem me acompanha há mais tempo sabe que eu deixei já de enfatizar esses modos de desempenho mais fortes dos notebooks, né? Esses modos turbo da vida. Porque eu sei que uma coisa seria eu mostrar aqui lindamente todos os resultados desse notebook no modo turbo e não mostrar nada do modo padrão e falar, nossa, que notebook ótimo. Ele faz barulho, mas é ótimo. Mas não, pessoal, eu tô muito mais preso agora ao mundo real. Eu sei que o usuário comum, ele quer tirar o notebook da caixa e usar. Ele não quer incômodo, ele não quer barulho, ele não quer notebook quente. Ele quer jogar o joguinho dele, se divertir e ficar lá tranquilo. Então eu sei aqui, pessoal, que o que mais importa é você saber como o notebook funciona de modo padrão. Eu não vou deixar de testar os outros modos de desempenho, eu testo sempre todos. Mas eu vou sempre priorizar o modo padrão porque é o modo mais usado. E é justamente nesse modo padrão de desempenho, né, que a Acer chama de modo equilibrado, que esse Helios pode causar problema para os usuários mais exigentes. Porque dessa forma ele vai ficar com um desempenho próximo da RTX 4060. Agora, claro, eu estou falando aqui da RTX 4060 Full Power. O que eu quero dizer com isso? É a RTX 4060, pessoal, que entrega o desempenho total da RTX 4060. Ou seja, a RTX 4070, sem usar o seu power total, já fica equivalente à RTX 4060. Mas essa RTX 4060 tem que ser a mais forte de todas. E aqui no Brasil só tem um notebook disponível em estoque que está entregando o desempenho total da RTX 4060, que é o Avel Storm Go. O Avel Storm Go faz algo, pessoal, que poucos notebooks fazem, né? Que é entregar um power acima dos 100 watts na RTX 4060, de 110 a 130 watts, a depender aí do modo de desempenho, o que é muito. Chega um momento, claro, né, que as RTX 4000 não vão ganhando muito desempenho à medida que você vai aumentando o power. Mas mesmo assim, a RTX 4070 não deixa de ser mais eficiente que a RTX 4060. Então, o que acontece, pessoal? Uma RTX 4070, né, nos seus 80 watts, 70 watts, ela já consegue um desempenho equivalente
a RTX 4060 Full Power, né? Porque é mais eficiente. Aí o que acontece na prática, pessoal? Ele vai ficar com um desempenho equivalente, né, ao Avel StormGo RTX 4060 quando a gente usa o modo de desempenho padrão, e quando a gente usa os modos de desempenho mais forte, né, o modo de desempenho e o modo turbo, ele vai dar uma distanciada aí de 5 a 10%, a depender do jogo. O jogo mais promissor foi o Red Dead, que chegou a 17% de aumento de FPS, que é o mais próximo aí da média de desempenho que era pra gente ter aí, entre a RTX 4070 e 4060, que era para ser 20% de desempenho numa situação ideal, com powers altos e sem gargalos. Só tomem cuidado para não confundir esse modo turbo com a vida real, porque é muito mais um modo coach. Não querendo ofender os coaches, mas, pessoal, esses modos servem para te motivar a comprar, não servem para você usar. Vocês vão assistir algum youtuber falar que é bonitinho, vocês vão ver no material de marketing que ele tem o modo turbo, mas vocês não vão usar. Vocês vão usar uma vez e falar, meu Deus do céu, eu tô com um aeroporto em casa. Aí vocês vão desligar e vão seguir a vida de vocês. A boa notícia é que o modo padrão de desempenho te dá um notebook silencioso e com baixas temperaturas, então ele vai ser um notebook gamer confortável de se usar. E ele tem temperaturas baixas até nos outros modos de desempenho, né? É uma pena. E quando você muda o modo de desempenho para os mais fortes, ele vai virando aí um aviãozinho aí cada vez mais potente. E fechando a refrigeração, ele também não fica com o teclado quente em nenhum dos modos de desempenho, né? Ou seja, pessoal, na refrigeração, ele é um bom notebook, só faltou os powers mais altos até no modo padrão. Na fonte, a gente tem uma potência de 330 watts, não é uma fonte pequena, tá? Mas é uma fonte necessária porque ele atinge powers muito altos no processador, né, durante curta duração. Então, essa fonte, pessoal, realmente é necessária. Ele chega a atingir 280, 300 watts de consumo, a depender da situação. Em relação aos softwares, pessoal, aqui a gente tem o painel de controle gamer clássico da Acer, que infelizmente não tem opções mais avançadas, assim como outros fabricantes. Aqui você não pode ajustar os powers, né, limite de temperatura e tudo mais, como outros fabricantes fazem. Aqui você altera os modos de desempenho, altera os LEDs, cores, efeitos e altera a velocidade das ventoinhas. E acabamos nisso. E mais uma dica para vocês, aqui eu já acho que é mais uma culpa da Nvidia e não da Acer. Eu só consegui passar dos 80 watts de power depois que eu atualizei o driver para a última versão. Então, caso você compre esse notebook e ele fique preso com 80 watts, mesmo no modo turbo, pode ser que você precise atualizar o seu driver de vídeo. Só que ao mesmo tempo eu tive outro problema quando eu atualizei o driver de vídeo, mas aí novamente eu acho que é culpa da Nvidia e não da Acer, certo? Depois que eu atualizei o driver de vídeo para a última versão, a 551.86, o Red Dead parou de funcionar, eu não consegui abrir o jogo. Aí eu tive que voltar para o driver de fábrica para conseguir jogar. Então, qual é a moral da história para comprar ou não esse Helios? Uma coisa é certa, a Acer não pode mexer no preço. A RTX 4070 já não é um chip gráfico milagroso, né? Tem a mesma quantidade de VRAM da RTX 4060 e o desempenho não é tão distante assim. E aqui no Helios, como vocês viram, a situação pode piorar, já que ele não prioriza usar o power máximo, e sim o conforto de quem está usando o notebook. Por outro lado, como o Brasil tem poucas opções, mesmo que essa RTX 4070 te dê um desempenho de RTX 4060, é o desempenho da RTX 4060 que só o StormGo alcança. Então, ainda assim, ele vai ser mais forte que a maioria dos notebooks RTX 4060. Além disso, o preço dele não é tão distante de outros notebooks RTX 4060. A depender do notebook, ele é até mais barato, como é o caso do Asus G16 e o Alienware M16, que são bem mais caros do que ele. Isso, claro, se ele voltar em estoque com o mesmo preço. E ainda tem outra questão, ele está com 32 GB de RAM, e como vocês sabem, a maioria dos notebooks vem com 16 GB de RAM de fábrica e não 32. São poucos os que já vêm com 32 de fábrica, como é o caso aí da Avel, que de vez em quando faz as promoções dela, com o dobro de RAM, e o Alienware M16 também tem 32 GB de RAM, mas fica aí nos seus R$3.000 a mais. Basicamente, vocês têm que enxergar esse Helios como se ele fosse uma compra de luxo. Como assim uma compra de luxo, vocês me perguntam? Essa coisa de não entregar o desempenho máximo dos chips é muito comum nos notebooks. Os fabricantes adaptam o chip à situação que ele está. Alguns notebooks são mais finos e mais leves, aí não dá para colocar o power máximo. Alguns notebooks têm um sistema de resfriamento ruim mesmo, aí o fabricante não está nem aí e coloca qualquer coisa e por aí vai. Mas a gente sempre tem aquela coisa da relação desempenho e consumo de energia. Então a gente tem muitos notebooks que o fabricante escolhe colocar um chip mais forte, que vai encarecer o produto,
mas ele aí não precisa usar um power tão alto. E é exatamente esse exemplo que eu dei aqui para vocês anteriormente. Se aqui a gente tivesse uma RTX 4060 com o mesmo power, a gente teria um desempenho menor. Mas aqui a gente tem uma RTX 4070 com um power menor, que vai ter o desempenho equivalente à RTX 4060. A mesma coisa a gente pode fazer com outros exemplos. Por exemplo, o Galaxy Book 3 Ultra, ele tem uma RTX 4070 ou 4050, dependendo do modelo. E digamos que a Samsung escolhesse colocar uma RTX 3050 com o mesmo power. O que ia acontecer, pessoal? Você ia ter um desempenho menor que tanto a 4050 como a 4070, porque é um chip mais eficiente. Por isso que eu estou falando que aqui você tem uma compra de luxo. Então você está escolhendo pagar por um chip gráfico que não vai estar no seu desempenho máximo, mas por ele ser um chip mais eficiente, né, que um outro de menor preço, você vai ter aí a oportunidade de experimentar um gameplay mais confortável. Com um power menor, você pode ter aí um notebook menos barulhento, mais confortável de se usar. O Avel Storm Go RTX 4060, por exemplo, por mais que ele tenha um desempenho equivalente a esse daqui no modo padrão, ele é um notebook muito mais barulhento, porque o power dele é muito mais alto, então ele fica com um sistema muito mais agressivo para conter esse power. Por isso que eu estou falando que você está pagando por um luxo. Só que eu sei que tem muita gente que não vai querer esse luxo, vai querer economizar. E a própria Acer está ajudando nisso. É porque ela lançou agora, pessoal, recente, nessa semana de publicação desse vídeo, o Helios New com a RTX 4060, por menos de R$8.000. Como a 4060 e a 4070 já não são tão distantes, pode ser que você queira economizar aí seus R$2.000, né? Até mais que R$2.000, para ter aí um notebook com praticamente tudo que esse aqui tem, né? Vai mudar pouca coisa, vai ter, esse aqui, claro, vai ter uma tela melhor, né? Mas são mais de R$2.000. Eu vou até deixar o link na descrição para quem quiser conferir esse lançamento e, claro, vai ter vídeo aqui no canal dele também. Mas enfim, pessoal, aqui vai ser uma compra muito mais pelo conjunto do que pelo desempenho do chip gráfico. Se você liga mais para o conjunto e está disposto a pagar por esse luxo, vá a fundo. Eu vou ficando por aqui, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, seu comentário e um abraço.